Bom dia, queridos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Essa é a classe de adultos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica dos Irmãos em Macapá, no centro, ou no bairro Central. Nós estamos aqui para entregar a nossa lição de hoje. Chegamos à nossa última lição. Inclusive o título está Finalmente, né? Finalmente Paulo chega a Roma, né? A última lição aqui, estamos aproveitando essa série Adultos, a série Adultos, a revista que faz assim, né? Para a Escola Bíblica, pequenos grupos, estudos bíblicos. A série Novo Testamento, aliás, a classe é Adultos, Atos dos Apóstolos é a revista. Tá? Editora cristã evangélica. Eu sempre faço questão de reconhecer o trabalho dos irmãos. Não é um trabalho fácil, não é? Esse trabalho de publicação, sobretudo com esmero, com qualidade, não é nada fácil. Então é um trabalho que a gente deve valorizar. E agradeço a Deus pelos irmãos que estão aí, né? Já estou vendo 6 pessoas aqui, aparece aqui o número 6. Bom dia, né? Todos aí interessados. Vamos lá para mais um estudo. Eu publiquei hoje aí o Facebook tem aquelas lembranças, né? Um ano atrás eu estava chamando os irmãos para a lição no Evangelho de João, capítulo 11. E cá estamos nós. Eu confesso para vocês que eu não esperava que seria tanto tempo assim, apesar de que desde cedo, né, as notícias não eram nada animadoras a respeito dessa situação de pandemia, mas a gente é otimista, né? O brasileiro ele é otimista, mesmo diante das circunstâncias adversas. Espero que a gente continue assim, né? E não pensava que a gente ia passar tanto tempo, né, nessa situação. Mas como eu coloquei aí, é como Samuel falou, né? O profeta Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Não tem sido fácil por conta da situação da doença, dos entes queridos perdidos por muitas pessoas, milhões de pessoas, né? Inclusive na nossa igreja, pelos que ainda estão lutando contra a Covid, pelos que estão acometidos de outras doenças, mas a Covid acaba afetando tudo, porque isso superlota os hospitais. Eu não posso acreditar, mas é verdade, acontece, de pessoas que ainda não acreditam que os hospitais estão lotados. Eu não consigo entender isso, sinceramente, porque a gente pode ver isso pelos grupos de WhatsApp onde a gente está. Nós estamos realmente cercados de notícias de pessoas doentes, como eu nunca vi, não é, antes. Então, eu acho que é o cúmulo do negacionismo, não é? Você tapar os olhos conscientemente, na minha opinião, para essa realidade. A Fátima me perguntou hoje tu vais entrar direto na lição, né? Vocês entenderam, né? Vocês esposas e vocês maridos, principalmente, vocês entenderam, né? Não é uma pergunta. Eu falei para ela, olha, eu pretendo, só que a gente tem que falar um pouco, não é? A igreja está no mundo. A igreja não é do mundo, né? Mas a igreja está no mundo. Nós estamos aí vivendo os nossos dias, testemunhando toda essa situação, e nós não podemos deixar de dar uma resposta, porque outras pessoas que não nos representam estão dando respostas que não é a resposta que nós gostaríamos que fosse dada.
Preste atenção para isso. E elas são, aos olhos aí da comunidade em geral, tidas como evangélicas. Então elas estão falando por nós, mas elas não nos representam. Então nós precisamos marcar posição. Nós precisamos, de uma vez por todas, dizer: essa pessoa ou esses grupos não nos representam, não falam por nós. Esses grupos que insistem num triunfalismo, como se nós, o povo de Deus, estivéssemos até imunes ao vírus. Detalhe, já morreu um monte de gente com esse discurso, não é? Já morreu um monte de gente que vivia dizendo que nada, nós somos o povo do Senhor, nós temos que confiar em Deus, vamos seguir com a nossa vida, né? Se comportando de maneira irresponsável mesmo, não tem outra palavra para descrever a maneira como essas pessoas se portavam. Foram acometidas da doença, morreram, mas isso não tem impedido que outras pessoas que pensam do mesmo jeito continuem falando, continuem dizendo. Isso é muito grave, isso é muito sério, e nós precisamos nos posicionar a respeito disso. Eu não sou especialista em saúde pública, eu não estudei para isso. Eu estou aqui repetindo alguns argumentos que eu já coloquei nos grupos de WhatsApp, e algumas pessoas têm me perguntado, têm pedido para eu esclarecer mais, e eu acho isso importante. Então não é só chegar aqui e entregar a lição de hoje, né? Atos 27, 28 e pronto. Não, a gente está inserido nesse contexto e as pessoas estão perguntando, estão indagando, e nós precisamos afirmar a verdade da palavra de Deus, sim, mas fazer isso de maneira contextualizada. Sim, é verdade, a igreja verdadeira, eu devo dizer, é o povo de Deus. O povo de Deus é guardado por Deus, mas esse guardar, queridos, ele tem um significado teológico, histórico, devocional até, que nós devemos prestar atenção. Eu comentei isso no último texto que eu escrevi. Deus guarda o seu povo, guarda, mas Deus silenciou, vamos colocar aí entre aspas, não fez nada, vamos colocar entre aspas, quando os cristãos, no início da igreja, lá no século I, no final do século I, foram jogados às feras nas arenas, foram queimados vivos. Deus, entre aspas, não fez nada, mas é entre aspas porque sim, ele fez, ele recebeu esses seus servos na glória. Jesus recebeu essas pessoas como ele tinha prometido: eu vou preparar lugar para vocês. E ele as recebeu na glória eterna. Elas estão lá hoje com Jesus. Por isso não é correto a gente dizer que Deus não fez nada. Deus fez, ele acolheu seus servos na glória, mas ele não fez nada para impedir que aquilo acontecesse. Paulo é um exemplo nessa situação que nós estamos vivendo. Ele sofreu a injustiça dos homens, ele foi perseguido. Aliás, o pastor Enoque Vieira de Santana, que é o comentarista dessa lição hoje, ele enfatiza muito esse ponto. Paulo sofreu injustiça, foi acusado de crimes que ele não cometeu, foi obrigado a se defender, primeiro diante dos judeus, depois diante dos romanos. Passou os últimos anos da sua vida se defendendo, procurando se defender num sistema que de fato não era isento de falhas, porque era um sistema humano e todo sistema humano é falho. Então, Paulo sabia disso. Ele sabia até que muitos dos seus julgadores, eu já falei isso para vocês, não tinham autoridade moral para julgá-lo.
Ele sabia disso, mas ele se entregou, como ele mesmo escreveu nas suas cartas, a Jesus. Ele seguiu os passos de Jesus, que também se entregou voluntariamente, aceitou sofrer, inclusive as injustiças dos homens, porque confiava no Pai Celestial. Então, nós precisamos lembrar disso hoje. Nós precisamos lembrar disso. Os textos que afirmam a obediência às autoridades estão aí na Bíblia. Eles estão todos aí. Sim, as autoridades devem fazer o bem. Está lá escrito que as autoridades são constituídas por Deus para o louvor dos que praticam o bem e o castigo dos que castigam o mal. Muitas autoridades saem dessa esfera, dessa esfera de atuação que elas deveriam fazer, fazem exatamente o contrário disso, punem os bons, recompensam os maus. Isso é verdadeiro. Assim como é verdadeiro também que em algumas situações muito específicas nós podemos até resistir à autoridade. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui agora, mas mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que falar sobre isso. Mas agora a gente não vai falar. Isso está na história, isso está na própria Bíblia. Eu só vou citar esse episódio. Vocês se lembram o livro de Esther, que é um livro histórico, não é? Num determinado momento daquele drama, o povo de Deus se voltou para Deus e a rainha Esther, que era judia, ela intercedeu pelo povo diante do rei. Inclusive ela pediu ao povo: olha, orem por mim, eu vou me apresentar diante do rei. Só que lá o costume era, se você se apresentar diante do rei sem ser chamado e o rei não estendeu o seu cetro para você, dizendo que você é bem-vindo, você era morto. É simples assim. Simples assim. Se você chegasse lá diante do rei, lá se apresentasse: eu quero falar com o rei, e o rei não te desse a palavra, pena capital. E vocês conhecem a história, o rei permitiu que ela falasse, e aí vocês conhecem todo o episódio, como que Amã, que era o inimigo dos judeus naquele momento, foi desmascarado, né? E os judeus foram autorizados pelo Xerxes, que era o rei na época, a resistir. O nome dele na Bíblia é Assuero, né? Mas é a mesma personagem histórica. O povo de Deus foi autorizado a resistir aos seus inimigos. Então isso já aconteceu na história. Havia um decreto real, não é? Mas foi feito um outro decreto autorizando que os judeus resistissem. E assim foi feito. Foi um grande livramento que Deus deu, um livramento que até hoje é comemorado pelos judeus. Então, queridos, em algumas situações nós podemos pensar que o povo de Deus deve resistir, mas preste atenção porque eu vou lhe dizer. Preste atenção, por favor. Nós estamos longe dessa situação ainda. Poderemos chegar em algum momento de opressão desses? Poderemos. Na verdade, chegaremos. A humanidade vai chegar a um ponto em que os servos de Deus serão perseguidos. Isso está na Bíblia. Mas nós, eu repito, estamos bem longe disso ainda. E vale lembrar também que os textos que falam de obediência às autoridades, lá nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro,
que são escritura, todos eles foram escritos na época de governos tirânicos. Então, nós estamos vivendo uma situação no Brasil tão complicada que a maior autoridade do país é a primeira a incentivar a desobediência à autoridade. Vocês entendem o que eu quero dizer? Quem deveria primar por esse princípio, quem deveria primar por esse princípio que é tão caro à civilização, o princípio da obediência à autoridade, é a primeira pessoa a jogar esse princípio por terra, ou pelo menos tentar fazer isso. Isso é perigosíssimo. Isso é perigosíssimo, queridos. Então, eu tenho que dizer isso para vocês, porque nós estamos vivendo um momento extremamente complicado em que a maior autoridade do país estimula o desrespeito pelas autoridades. E muitos evangélicos têm embarcado, já que a gente vai falar muito de navio hoje, né? Tem embarcado nessa canoa furada. Porque quando você ataca o princípio de obediência à autoridade, isso não pode redundar uma coisa boa. Vocês que são pais e têm filhos e criaram filhos ou estão criando filhos, vocês entendem isso muito bem, porque paga um preço muito alto o cônjuge que destrói, que mina a autoridade do outro cônjuge diante dos seus filhos. E isso infelizmente acontece mais do que a gente está disposto a reconhecer. Cônjuges que abertamente ou disfarçadamente minam a autoridade do outro diante dos filhos. A gente pode até pensar às vezes que teria motivo para ficarem revoltados. Tem motivos, vamos colocar português bem claro. Mas minar a autoridade, que é autoridade, está na Bíblia. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. E cuidado com a expressão no Senhor ali, né? Tem gente interpretando errado esse texto, dizendo, ó, o seu pai não é crente, a sua mãe não é crente, você não tem que obedecer a ele não, você tem que obedecer a Deus. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo exatamente o contrário disso. Por obediência a Deus, filho, obedeça os seus pais em tudo aquilo que Deus aprova. Isso é o que o texto de Efésios 6 está dizendo claramente. Então, o seu pai pode ser incrédulo, a sua mãe pode ser incrédula, mas se ele está lhe dando uma ordem, uma instrução que não conflita com aquilo que Deus exige de você, você deve obedecer, mesmo que ele não seja crente. Deus usa os incrédulos, querido. Todas as pessoas estão nas mãos dele. Deus usou algumas das autoridades mais tirânicas da história da humanidade para fazer a sua vontade. Está lá na história, está na Bíblia. Você pode olhar isso. Nabucodonosor, os babilônios, povo, não vou nem perder tempo aqui com isso, se bem que não seria perder tempo, está na história, dê uma olhada lá, o que eles faziam com as pessoas, com os vencidos, dê uma olhada, um povo cruel, muito cruel, demais. Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Faraó do Egito também foi chamado de meu servo por Deus. Deus usa os incrédulos, Deus usa os perversos. Aliás, dentro disso tem outra coisa muito importante para a gente aprender, que está ouvindo muito, né? Deus levantou uma autoridade, Deus levantou. Querido, Deus faz isso o tempo todo.
Ele levanta e ele derruba. E o fato de Deus ter levantado alguém não é atestado de credibilidade, de idoneidade. Não é porque Deus colocou alguém num determinado posto que Deus aprova o caráter dessa pessoa e tudo que ele faz. Deus tem seus planos. Queridos, Deus tem seus planos. Ele vai usar o perverso mais perverso, o incrédulo mais incrédulo para fazer a sua vontade. Chega desse discurso. Deus colocou lá. Isso não é garantia de idoneidade para ninguém. Porque o mesmo Deus que levanta é o Deus que derruba. E a Bíblia diz claramente que ele derruba aqueles que não o glorificam. Ele fez isso com Herodes. Nós estudamos isso aqui alguns dias atrás, algumas semanas atrás. Está aí não sei como é que chama aí, a linha de tempo aí. Procure. O anjo do Senhor feriu Herodes imediatamente porque ele não deu glória a Deus, porque ele aceitou uma glória que nunca poderia ser para ele. Por causa da sua soberba, ele foi derrubado. O texto é claro em dizer isso. Nós estamos vivendo dias no Brasil em que muita gente diz que as decisões dos juízes só são certas se os favorecem. Então, um juiz ou um tribunal dá uma decisão desfavorável, eles vão para o Facebook, eles vão para o Twitter, eles vão para as redes sociais e olha, desqualificam todo o sistema. Aí gira a roda, né? Outro dia o mesmo juiz ou o mesmo tribunal dá uma decisão que foi favorável a eles, aí eles vão e tecem louvores e dizem que o tribunal acertou e isso e aquilo outro. Quer dizer que a decisão só é boa quando ela me favorece? Quer dizer que o juiz só é bom julgador quando ele me favorece? Todo mundo pode, num país democrático, reclamar. É um direito que a gente tem. Mas cuidado. Como é que se diz aquele ditado antigo, né? Cuidado para você não jogar água suja junto com o bebê na banheira. Nós estamos vivendo dias em que o povo, a gente comum, está descrendo de todo o ordenamento jurídico do país. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, queridos: ruim com ele, pior sem ele. Preste atenção para isso. Por isso eu oro pelas autoridades, eu oro pelos juízes, eu oro pelas pessoas do legislativo que têm responsabilidade de fazer as leis, pelo executivo também. Nós precisamos orar pelas autoridades, sobretudo pelos crentes que estão aí investidos de autoridade, porque eles estão sofrendo uma pressão enorme, dias difíceis em que as pessoas desconfiam de tudo. Eu estava estou ainda na comissão de matrícula lá da escola. A nossa escola é uma escola muito visada, foi preciso fazer um sorteio. Não é o ideal, eu sei disso, não é o ideal. O ideal seria que tivesse vaga para todas as pessoas que estão pleiteando vagas. Mas a situação é tão complicada, tão difícil. Nós tivemos, por exemplo, na reserva de vagas lá para a comunidade, para o bairro lá onde a escola está e os bairros mais ao redor, nós tivemos 93 vagas concedidas e nós temos uma lista de mais de 100 de espera. É uma situação muito complicada, muito difícil. Mas, de novo, essa solução que não é o ideal, que não é solução, digamos, é uma solução provisória, ela foi encontrada pela comunidade da escola,
pela Promotoria de Defesa da Educação, pela Promotoria da Infância e Juventude, pela Secretaria de Educação, tanto que existem membros indicados por cada uma dessas instituições que eu citei na comissão responsável pelo processo. Isso foi feito e está sendo feito de maneira transparente para que as pessoas acreditem que o seu filho ali, que o nome do seu filho foi depositado ali naquela urna e está em pé de igualdade com a pessoa que eles estão dizendo que estão pegando as vagas, porque o que se ouvia e se ouve lá na escola, infelizmente, no entorno, é que não, essas vagas aí, a escola é uma escola de gestão compartilhada com os militares, essa escola aí é só filho de militar que entra aí. Não é verdade. Não é verdade. Então, o sorteio foi a maneira que foi encontrada para que haja chances iguais para todos. Para todos. Mas as pessoas desconfiam. Elas olham na cara da gente e dizem: ah, vocês pensam que eu não sei, que isso aí é tudo armado, tudo armação. É tão triste quando a gente vê isso. Muito triste. E isso se repete nas diversas instâncias de poder dentro desse país. Não estou nem falando de instância de poder, porque escola, né, não é assim, mas isso se repete. Todo mundo desconfia de todo mundo. Por quê? Porque o sistema no seu todo foi colocado em xeque. E o que é que a palavra de Deus diz? O que é que a palavra de Deus diz? Quando os que deveriam dar exemplo não dão, é exatamente isso que acontece. É exatamente isso que acontece. Por isso nós precisamos orar pelas autoridades, nós precisamos orar pelos crentes investidos de autoridade, porque o momento é complicadíssimo. Essas pessoas estão sob pressão. E até a autoridade mais imediata, e por isso mesmo às vezes mais esquecida, que é a autoridade do pai dentro de casa, da mãe dentro de casa, essa uma está sendo questionada há muito tempo. A gente ouve os pais dizerem, né, como professor: como é que eu posso continuar dizendo para o meu filho para ele ser honesto, para ele fazer as coisas direito, se a gente liga a televisão e ouve que fulano que fez isso, que fez aquilo outro, que foi condenado inclusive em diversas instâncias, está aí livre, leve, solto? É complicado, é difícil, mas nós devemos fazer a nossa parte. Nós devemos fazer a nossa parte. Então, eu queria fazer essa exortação aos irmãos para que nós perseveremos. Vamos perseverar em estudar a palavra de Deus. Vamos perseverar nos momentos difíceis que nós estamos vivendo. Como diz lá em Gálatas, eu acho que é Gálatas, né? Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós vamos colher. Continue dizendo para o seu filho: não, você tem que ser honesto, sim. Não, você tem que fazer as coisas da maneira certa. Sem que seja preciso alguém estar vigiando você o tempo todo. Sabe que agora com esse negócio de aula online, né? Que desafio para nós pais, né? Que desafio. Nós estamos tendo que lidar com essa situação de ensinar para os nossos filhos um nível de responsabilidade que, enfim, nem nós mesmos muitas vezes temos, né? Trabalhar com metas, trabalhar com calendário, né? O Joel, ele recebe no início da semana a lista das atividades que ele tem que fazer.
E a escola avisa, se tiver atrasado, o negócio tiver... A escola manda... Isso foi ótimo, isso eu achei muito bom e acho que é uma coisa que vai ficar quando a pandemia passar. Espero que fique nas escolas. Esse contato direto, olha, não está entregando as atividades, chega pelo WhatsApp. Chama, vem cá, o que está acontecendo? E é uma coisa que a gente tem repetido para ele: meu filho, isso tem que ser responsabilidade sua. A gente não pode ficar aí do seu lado enquanto você está na frente do computador ou do celular o tempo inteiro. Isso é benefício seu. Você tem que se interessar. Você tem que fazer, você tem que dar conta. Isso é muito importante, queridos. Muito importante. Criar essa autonomia, criar esse nível de responsabilidade. Nós precisamos fazer isso. Tem que ser a igreja, a verdadeira igreja. Nós não vamos deixar que falem por nós. Até porque algumas das pessoas que estão querendo falar por nós são desqualificadas aos olhos da palavra de Deus. Esses pastores que a si mesmos se apacentam, esses políticos travestidos de pastores, que estão aí vociferando nas redes sociais. Eles não devem falar por nós. Nós devemos falar por nós. Precisamos criar coragem de dizer: olha, eu sou evangélico e eu não penso como essa pessoa aí. Não penso. Precisamos criar coragem e dizer isso. E dizer isso. E que Deus nos abençoe. Vamos orar. Ó Deus, grande é o desafio que está sobre nós. O desafio de ser a tua igreja, de ser os portadores da tua verdade revelada aos homens, de levar esta verdade às pessoas, as de perto, as de longe. Em nós mesmos, ó Deus, nós não temos capacidade de fazer isso, mas nós agradecemos porque o Senhor, por meio do teu Santo Espírito que está em nós, que habita conosco, nos capacita para que possamos fazer isso. Tem misericórdia, ó Deus, do Brasil. Tem misericórdia do nosso estado. Tem misericórdia da nossa cidade. Tem misericórdia do mundo inteiro, Senhor. É verdade, ó Deus, que a humanidade, há muito tempo atrás, decidiu desobedecer ao Senhor. Trazemos sobre nós a herança dos nossos primeiros pais, uma herança de desobediência, de desprezo pelo Senhor e pela tua palavra. Mas o Senhor não nos deixou na escuridão, o Senhor não nos deixou nas sombras, o Senhor nos trouxe para o reino do Filho do teu amor, e por meio, ó Deus, da morte de Jesus Cristo, do derramamento do seu sangue, de alguém que viveu uma vida perfeita, sem pecado, por meio do seu sacrifício, nós fomos perdoados. Glória, honra e louvor sejam dados a ti, ó Deus. Porque nós que não merecemos, fomos salvos mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Muito obrigado porque o Senhor nos outorgou o teu Espírito. E hoje nós podemos falar como teus filhos, pecadores sim, mas redimidos, lavados no sangue do Cordeiro. Obrigado, ó Deus, por esse privilégio que o Senhor nos dá. E ajuda-nos, ó Deus, abençoa as autoridades constituídas, todas, mesmo aquelas que não são crentes. O Senhor é misericordioso, o Senhor pode nos favorecer.
mudando, Senhor, o coração daquelas autoridades que não têm agido em benefício do povo. Ó Deus, tira dos olhos do teu povo a venda para enxergar, para ouvir os discursos, Senhor, o discurso das próprias pessoas. É certo que o Senhor nos dá esse discernimento para perceber, ó Deus, até mesmo nas palavras escolhidas, as desculpas, as mudanças de versões. Ó Deus, dá esse entendimento ao teu povo, para que o teu povo não dê mau testemunho, para que o povo não tente defender aquilo que é indefensável, ó Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. E acima de tudo, ó Deus, levanta essa pandemia. Basta, ó Deus, de tanto sofrimento. Tem misericórdia de nós, como o Senhor já teve tantas outras vezes ao longo da história. Sabemos que tudo isso também te oprime, Senhor, num certo sentido, te entristece, te agonia, porque a tua palavra deixa bem claro que o Senhor não fez a terra para ser um caos, mas para ser habitada, ó Deus. Que o Senhor quer fazer justiça e paz nesta terra. Olha para nós, Senhor, tem misericórdia e passa de nós esse sofrimento, ó Deus. Abençoa aqueles que estão nos hospitais agora. Alguns nossos irmãos, pedimos, ó Deus, pelos nossos irmãos que estão hospitalizados, pedimos pela Táfnis, pelo Samuel que está lá com ela. Ó Deus, tem misericórdia, alivia as dores da Táfnis, recupera a sua saúde, Senhor. Permite que ela possa sair dali, daquele hospital, Senhor. Guarda aos dois enquanto estão ali da Covid, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe os nossos irmãos no Pará, lá em Uberlândia, Senhor. Ou tantos outros, não podemos citar todos aqui. Pedimos pelo pastor Rai. Ó Deus, agradecemos as notícias que tivemos ontem, mas sabemos que o caso é delicado. Ajuda, Senhor, recupera. Abençoa os nossos amigos, Senhor. Muitos realmente necessitados de cura, ó Deus. Cura física, cura espiritual. Abençoa todos nós, ó Deus, com o teu favor, pela tua misericórdia, Senhor. E também abençoa o nosso estudo aqui agora. Que a tua palavra fale aos nossos corações. Que a tua palavra modifique as nossas vidas segundo o teu querer, a tua boa vontade. É o que nós te pedimos em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Muito bem, Atos capítulo 27 é o nosso texto básico de hoje. Essa lição é bem longa, né? Vocês viram aí, ela começa aqui na página 90, mas ela só vai terminar na página 96. Eu não estou correndo. Sei que a gente não vai terminar essa lição hoje, tá? Mas a gente tá firme aí, tá perseverando. Né? Com Cristo no barco, como é que diz a canção? Tudo vai muito bem. E o temporal passa, né? Como diz a canção antiga, mas tão bela. Nós não vamos ler o texto todo, tá? Eu vou só começar a leitura e aí depois nós já vamos seguindo aqui tópico a tópico. Eu vou ler, claro, na Bíblia Nova Versão Transformadora. Nós deixamos Paulo lá na saída do tribunal de Festo. Nós ouvimos o rei Agripa II dizer que Paulo bem poderia ter sido solto se ele não tivesse apelado para César. Pela segunda vez, um tribunal romano não viu crime
no comportamento de Paulo. Isso é muito importante a gente lembrar. Pela segunda vez, eles disseram: esse homem não cometeu crime. Lembra que Jesus falou para Ananias, aquele que foi curar Paulo, que foi usado para curar Paulo lá em Damasco: eu vou mostrar para ele, Ananias, o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Segundo julgamento, que terminou do mesmo jeito. Esse homem não cometeu crime nenhum. E Paulo continuava preso. Vocês percebem como tem coisa para a gente aprender aqui? Vocês percebem isso? Tem coisa para a gente aprender aqui, queridos. Cuidado com essa coisa de pegar a Constituição, né? O sujeito pega a Constituição, ó, tá aqui na Constituição, diz assim, assado. A Constituição, nesses dias, está se tornando até mais importante do que a própria Bíblia, para muitos crentes. Cuidado. A Constituição é um livro humano. Portanto, se é humano, é falho. Qualquer sistema é falho, humano. Infalível só a palavra de Deus. Tá aí um sistema bem falho esse, né? O juiz dizendo: esse cara não cometeu crime nenhum, mas ele apelou para César, né? Então, se ele apelou para César, vai para lá, para Roma, vai ser julgado lá. E Paulo, o inocente, esse aqui era inocente mesmo, tá? Permanece preso. Vamos em frente então. 27. Quando chegou a hora, 27 versículo 1. Capítulo 27 versículo 1. Quando chegou a hora, zarpamos para a Itália. Paulo e muitos outros prisioneiros foram colocados sob a guarda de um oficial romano chamado Júlio, capitão do regimento imperial. Aristarco, um macedônio de Tessalônica, nos acompanhou. Partimos num navio que tinha vindo do porto de Adramítio, no litoral noroeste da província da Ásia. Estavam previstas diversas paradas em portos ao longo da costa. No dia seguinte, quando ancoramos em Sidon, Júlio demonstrou bondade a Paulo, permitindo-lhe que desembarcasse para visitar amigos e receber ajuda material deles. Quando partimos de lá, fomos costeando a ilha de Chipre, devido aos ventos contrários que tornavam difícil manter o rumo. Prosseguindo por mar aberto, passamos pelo litoral da Cilícia e da Panfilha, chegando a Mirra, na província da Lícia. Ali, o oficial no comando encontrou um navio egípcio de Alexandria que estava de partida para a Itália e nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por vários dias e, depois de muita dificuldade, nos aproximamos de Cnido. Por causa dos ventos contrários, atravessamos para Creta, acompanhando o litoral menos exposto da ilha, defronte ao cabo de Salmona. Costeamos a ilha com grande esforço, até que chegamos a bons portos, perto da cidade de Lazéia. Havíamos perdido muito tempo. As condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava o fim do outono, e Paulo tratou dessa questão com os oficiais do navio. Disse ele: senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga, e perigo para a nossa vida. Mas o oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio que a Paulo. E uma vez que bons portos eram uma enseada aberta, um péssimo lugar para passar o inverno, a maioria da tripulação desejava ir a Fenícia, que ficava mais adiante na costa de Creta, e passar o inverno ali.
Fenice era um bom porto, com abertura apenas para o sudoeste e o noroeste. Eu conversava com Vinícius essa semana. Ele, na realidade, puxou o assunto. Ele ficou fascinado com esse relato. Quem não fica, né? Quem não fica fascinado com esse relato? É maravilhoso. Lucas é um historiador de mão cheia, né? Ele oferece os detalhes, ele fala da geografia, né? Ele explica, né? Era uma enseada aberta, vento de tudo quanto é lado, né? Um inverno, não era um bom lugar para passar, né? O inverno. É melhor ir para um lugar que só tem uma entrada de vento, né? Que você fica, né? Mais protegido, né? Tem toda a questão das tempestades, do movimento das ondas, etc. Ele dá uma série de detalhes. O Charles Swindoll, ele diz isso, né? Muitos crentes se incomodam, né? Com certos detalhes na história bíblica, né? Para que tantos detalhes? Para que tanta lista? Para que tanta coisa? E o Charles Swindoll diz assim: olha, eu não me incomodo com isso, porque se Deus achou prudente, Deus é o autor da Bíblia, se ele achou prudente colocar isso na Bíblia, tá valendo. É assim que ele diz. Eu quero ler tão somente porque Deus achou importante colocar na Bíblia. Então eu vou ler. E aqui, particularmente, nós podemos acompanhar o drama, né? É um drama. Eu falei para o Vinícius que o filme Paulo, Apóstolo de Cristo, uma das críticas que eu faço ao filme, já adiantando a aula bônus que a gente vai ter para falar só sobre o filme, para criticar o filme, mas uma das críticas, o filme não tem uma cena da viagem, né? Claro que sairia caro, né? Essas cenas de água, de navio, elas são difíceis de fazer, né? Mas eu lamentei muitíssimo, né? Que não tem nenhuma cena. Eu vou já explicar por que não tem nenhuma cena da viagem. É uma informação histórica importante, mas eu lamentei muito, né? Porque Lucas, ele vai construindo aqui para nós o drama que se formou, né? Primeiro, porque um navio digamos assim, comercial, porque era prática na época, né? Os navios militares, os navios do exército eram navios de guerra, certo? Não eram navios para transporte de passageiros, como aliás é até hoje, né? Até hoje as forças policiais, elas costumam usar aviões de carreira, por exemplo. Vamos falar de avião, que é talvez o meio de transporte onde isso mais acontece. Dependendo do preso, né, eles transportam em aviões de carreira mesmo. O cara vai lá algemado, né, senta lá, normalmente embarca primeiro, sai por último, né? Isso acontece hoje, isso ainda acontece. Então era comum que o exército romano usasse navios comerciais para fazer o transporte desses prisioneiros. E vocês podem ver aí, eu já falei sobre isso aqui, que normalmente os prisioneiros viajavam acorrentados mesmo, que nem hoje em dia, né? Como eu acabei de dizer, falando das algemas, né? E naquela época era pior, porque era uma corrente. O filme mostra isso bem. Normalmente uma corrente pegando aqui os dois pulsos, né? Juntando os dois, e ainda uma corrente que levava lá para os pés, os dois tornozelos, né? Então o cara ficava bem difícil mesmo se locomover. Observem que no versículo deixa eu achar aqui, 3, olha aí: no dia seguinte, quando ancoramos em Sidom, Júlio demonstrou bondade a Paulo, permitindo-lhe que desembarcasse para visitar amigos e receber a ajuda material deles. Então, olha só que interessante, ele permitiu que Paulo saísse, com certeza, com pelo menos um soldado, talvez até mais, de escolta,
né? Porque eles não podiam perder esses prisioneiros de vista, porque a lei romana era a seguinte: se você, soldado, estivesse responsável por guardar uma coisa, né? E essa coisa se perdesse, fosse fosse qualquer coisa, objeto, animal, qualquer coisa, se você perdesse esse objeto, se você perdesse essa pessoa, você pagava com a vida. Então era uma lei duríssima, né? Vocês se lembram do carcereiro de Filipos, não é? Que quando ele acordou depois daquele terremoto e viu as portas da prisão todas abertas, as grades retorcidas, né? Ele pegou a espada e ele já ia se matar, porque ele sabia que ele seria morto. A lei marcial era essa. E aí Paulo teve que gritar, né, em alta voz: não faça isso, tá todo mundo aqui, ninguém fugiu. Olha o milagre em cima do milagre. Não é só miraculoso naquele incidente, eu acho que eu já falei isso, né? Não é só miraculoso o fato de que o terremoto aconteceu, a prisão abriu, as grades se romperam todas. É também miraculoso que nenhum preso fugiu. Eu acho fantástico isso. Porque, bom, se eu estou preso e a porta da prisão se abre, a tendência natural seria aqueles homens saírem correndo, né? Tentarem pelo menos, né? Fugir. Mas não, todos eles ficaram lá e Paulo gritou, né? Olha, não faça isso, nós estamos todos aqui. Então o Júlio aí, o comandante, permitiu que Paulo saísse, né? E visitasse os seus amigos lá em Sidom e fosse até mesmo servido por eles. Eu acho muito interessante isso. O pastor Enoque, ele comenta aqui, né, ele diz assim: pelas experiências vividas por Paulo a bordo das embarcações que o levaram a Roma, podemos estar certos de que aquele que anda dentro da vontade de Deus é imortal até o cumprimento de sua missão terrena. É verdade, né? O próprio Jesus uma vez mandou um recado para Herodes. Vocês se lembram desse incidente? Eu lembrei disso agora. Então eu não tenho a referência para vocês, porque eu não me lembro do texto, tá? Mas Jesus disse assim para Herodes: olha, digam para essa raposa, vão lá e digam para ele que eu vou fazer toda a minha obra e no terceiro dia eu vou ressuscitar. O que Jesus quis dizer com isso? Olha, eu vou morrer quando eu tiver que morrer, mas nem a morte vai me segurar. Tem até uma canção que eu gosto, eu acho muito legal. É uma canção antiga também, né? Que diz: pode bater, minhas mãos pregar, naquele madeiro me crucificar, a lança pode enfiar, me esconder na terra, me abandonar, mas vou ressurgir. Força nenhuma pode me segurar. Sim, vou ressurgir. Nem a morte vai me derrotar. Vocês lembram dessa canção? Eu sei que os mais antigos vão lembrar com certeza. Eu gosto muito. É exatamente isso. Depois a segunda estrofe diz: pode rir, pode zombar de mim, pode colocar coroa de espinho na minha cabeça, pode me açoitar, mas eu vou ressurgir. Força nenhuma pode me segurar. Sim, vou ressurgir. Nem a morte vai me derrotar. Então foi esse o recado que Jesus mandou para Herodes. Nós, cristãos, não devemos temer os homens, a história, o futuro. Nós não devemos temer. Vejam, isso não é triunfalismo, já falei sobre isso aqui,
né? O triunfalismo é esse pessoal que irresponsavelmente diz: olha, nós somos os ungidos do Senhor, ninguém toca nos ungidos do Senhor, e sai por aí, como eu disse ainda há pouco, de maneira irresponsável. Falando de novo, né, não tem como não falar do contexto da pandemia. Eu trabalho numa secretaria, eu trabalho com documento, às vezes até recebendo documento das pessoas, às vezes as pessoas assinam um documento lá e eu acabo esquecendo. O certo é cada um, isso está inclusive nas recomendações, né, dos especialistas, cada um ter a sua caneta, né, para assinar, mas às vezes eu tenho caneta no bolso, normalmente a pessoa está lá, chega a hora de assinar, eu pego minha caneta e dou para ela, né? Quando ela termina de assinar, eu pego meu álcoolzinho que está lá, spray, toma, coloca aí na tua mão, espirro lá, a pessoa coloca, eu pego, espirro na caneta, espirro na minha mão. E eu fui questionado por alguém que estava lá, que presenciou, porque se eu tiver que fazer isso 10 vezes, eu vou fazer. E alguém questionou e disse assim: professor, o senhor não é crente? Assim mesmo. O senhor não é crente? O senhor não confia que Deus vai lhe proteger? Eu digo: confio. Mas lembra daquela vez que Jesus falou, né? Se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão viria, ele vigiaria. Jesus admite que há prudência em você procurar prever adversidades. Vocês lembram disso? Jesus mesmo diz isso. Jesus mesmo diz isso. Então, não é porque eu sou crente, não é porque eu acho realmente que Deus nos guarda e oro para que Ele nos guarde, que eu vou ser irresponsável, que eu não vou ter cuidado comigo e com o outro, né? Ó, você pegou na minha caneta, a caneta que eu estou usando, é melhor você colocar um álcool aí na sua mão. Coloque aí um álcool. Às vezes as pessoas vêm cumprimentar a gente, né? E aí elas estendem a mão. Eu, pessoalmente, se a pessoa estendeu a mão, eu dou a mão para a pessoa. Sabe? Tô falando eu, né? Tem gente que não dá, tem gente que, enfim. Eu estendo a mão, entendeu? Ou o cotovelo, sei lá, do jeito que a gente está fazendo hoje em dia. E aí depois eu digo para ela: olha, toma aí, passa aí na tua mão e tal. É cuidado, gente. Qual é o problema? Não tem problema nenhum da gente fazer isso. A gente confia em Deus, mas a gente se previne. Não tem problema nenhum da gente fazer isso. Mas é fato que nós vamos viver até quando Deus quiser. O outro extremo disso aí, que de um lado tem a irresponsabilidade, mas na outra ponta, licença, na outra ponta tem a ansiedade. Então, nós estamos aí nesse contínuo que de um lado tem a irresponsabilidade e do outro lado tem a ansiedade. Você também não pode viver ansioso, querendo enxergar o vírus em tudo quanto é canto, perdendo a sua paz por causa disso. Você se lembra o que é que Jesus disse? Qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um pedacinho que seja a linha da vida de vocês, ao cumprimento da vida de vocês? A nossa vida, ela já está determinada por Deus. Ela inicia aqui, ela termina bem aqui. Então, o que Jesus quis dizer? Ficar preocupado, ficar ansioso, não vai acrescentar um pedacinho que seja a sua vida.
Não vai. Estou usando esse lápis aqui, a ponta quebra e eu vou apontando, né? Ainda mais eu que gosto de usar assim, né? Desse jeito. Quebrou a ponta, eu vou apontando e vai chegar ao limite dele. Não tem como acrescentar. Esse lápis é finito. Assim é a nossa vida. Portanto, ficar ansioso não vai adiantar, não vai aumentar a sua vida. O que vai acontecer é que você vai perder até qualidade de vida se você ficar ansioso. Confie em Deus. Confie em Deus, porque você é imortal até que Deus decida que chegou a sua hora. O pessoal tem muito isso, né? Não era a hora dele, não era a hora dele. Tem um abusozinho que eu vou falar depois sobre esse negócio, não era a hora dele. Como eu disse, o drama está só começando, né? É um drama isso aqui. Tenha paciência, aguente um pouco aí, certo? Tá? Por meio da revelação especial, Deus deu ao apóstolo a plena certeza de sua vontade em meio às hostilidades, perseguições e angústias. Nós vimos isso lá no capítulo 23, ele disse, olha, coragem, fique firme, né? Você vai dar testemunho, assim como você deu testemunho aqui, você vai dar testemunho lá em Roma também. Paulo já sabia disso. Paulo sabia que ele ia chegar em Roma. É uma coisa importante, né? Ele sabia que ele ia chegar lá em Roma. Os diversos meios pelos quais Paulo chegou ao seu destino foram turbulentos, difíceis e desafiadores. Eles nos mostram a soberania, a proteção e os cuidados de Deus, os quais refletem a presença divina com o homem que o ama e o serve. Aplicam-se a isso as palavras do Senhor a Israel. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você, porque eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. De novo eu vou dizer, aqui, né? Aqui é muito importante a gente ver esse contínuo aí. Nem triunfalismo, nem ansiedade, nem irresponsabilidade, nem ansiedade. A gente vai manter um equilíbrio, confiando em Deus. E vocês vão ver isso, né, mais para frente. Então, a primeira parte da viagem está aí, de Cesareia, que era onde Paulo estava preso. Ele passou 2 anos lá. A gente já viu isso, né? O Félix deixou ele preso 2 anos lá. A gente já viu. Depois o Festo chegou, ele foi julgado e aí ele foi enviado para Roma. Cesareia era a capital lá, né? Da província. Então, primeiro de Cesareia ele foi para Creta nessa viagem difícil aí. Nós vimos aqui, né? E vocês viram aí os tripulantes, né? Já na página 91, né? Paulo, Lucas, ele é uma testemunha ocular e ele está anotando tudo. Não sei se ele estava anotando, eu digo anotando aqui, ó. Talvez tinha uma memória boa, mas ele está em cada detalhe, ele está prestando atenção, como um bom historiador, né? Ele relata depois, certo? Da Aristarco, que era um macedônio lá da Europa, europeu lá, vocês lembram que Paulo passou para lá, lembram disso? É importante a gente relembrar, né? Eu acho importante a gente relembrar porque é Deus honrando a obediência do seu servo. Vocês lembram disso? Paulo teve uma visão, ele queria ir para uma outra direção. Deus não permitiu, Jesus não permitiu. E aí ele teve uma visão, um cidadão da Macedônia aparecia para ele e disse, olha, vem para cá, para a Macedônia, e nos ajuda aqui. E aí no dia seguinte, ele teve a visão na noite, no dia seguinte, quando amanheceu, ele falou, pessoal, Macedônia, é para lá que a gente vai. Ele obedeceu. E vejam, agora, nesse momento tão difícil da vida de Paulo, um fruto daquele trabalho lá na Macedônia está lá com Paulo. Quem sabe comissionado pela igreja, né? A gente não sabe disso, né? Talvez ele entrou em contato com a igreja e falou, gente, olha, Paulo está indo para Roma, finalmente saiu a decisão
né? Ele vai ser enviado para Roma. Talvez a igreja disse assim: olha, vai lá, dá o suporte que ele precisa. Não é bonito isso? Não é interessante? É Deus honrando a obediência do seu servo. E o pastor Enoque ele fala aqui, né, disso, dessa disposição aí de Aristarco, né? Aristarco foi companheiro, página 92, de viagens missionárias de Paulo e o acompanhou a Roma, sendo fiel amigo, né? Então, esses são os crentes, né, vamos dizer assim, na viagem, mas tinham muito mais, 276 pessoas, né? Tinha muito mais incrédulo lá, né? Sempre assim. Os crentes são um remanescente, é um grupo pequeno, perto da massa aí que não conhece a Deus, que não conhece a Cristo, né? O centurião Júlio, os seus soldados, né? Ele diz aqui: Júlio tornou-se amigo de Paulo. Eu não diria tanto, menos, né? Menos. Ele, sem dúvida nenhuma, passou a admirar Paulo muito cedo. Paulo tinha alguma coisa de uma personalidade cativante, isso é claro na Bíblia. Desde o início, mesmo antes dele ser crente, né? Talvez por causa da sua tenacidade, talvez porque ele era um apaixonado, talvez porque ele realmente ele se dedicava àquilo que ele fazia. Sabe que as pessoas que são dedicadas, que as pessoas que são apaixonadas, não importa a área, elas são apaixonantes. Não tem como você não se empolgar de ver essas pessoas. Isso já era uma característica de Paulo. Eu acho importante a gente dizer isso antes dele ser crente. Não é à toa que ele se tornou o campeão dos inimigos do evangelho. Não é à toa que eles deram cartas para ele: olha, você é o nosso homem, vá lá, prende e arrebenta, Paulo. Tamo junto, tamo contigo. Então, ele já era assim antes de ser crente. Depois que ele se converteu, Deus, é claro, né, potencializou ainda mais essa característica da personalidade de Paulo. Isso fica claro, isso fica evidente na história dele. E vejam, ele está ali falando com aqueles homens, exortando, né, aqueles homens, dizendo: olha, pessoal, essa viagem vai ser uma viagem difícil, não é? Seria melhor a gente pensar aí, né? Vai ter muito prejuízo, muito cuidado com as decisões de vocês, vai ter muito prejuízo. Isso fica claro aí no comportamento de Paulo. O autor aqui do comentário, ele diz que ele teve a visão profética, né, das dificuldades. Está aí, versículo 9 e 10, a gente já leu. Mas Lucas relata: o comandante, o soldado, melhor dizendo, preferiu ouvir os especialistas. Não devia ter dito isso. Olha, eu não estou dizendo que a gente não deve ouvir os especialistas, tá? Os especialistas, eles são os especialistas, né? Aqui no caso, os especialistas estavam errados, né? Eles fizeram uma avaliação, acharam que dava para chegar lá onde eles queriam chegar, mas não deu. Isso acontece. Gente, onde tem obra humana, onde tem ser humano, tem falhas. Entendeu? Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Sabe? Tem que ter em mente. Onde tem ser humano, tem falhas. Paulo escreveu que nós andamos por fé
e não pelo que nós vemos. Você já parou para pensar nessa frase? Pastor Mesquita, que é uma pessoa que eu admiro muito, gosto muito dele, pastor da igreja presbiteriana lá da Praça da Conceição, ele deu uma exortação uma vez lá na igreja, eu achei tão interessante. Ele tem uma maneira muito simples de falar, né? E ele disse assim: meus irmãos, vocês pedem oração para pegar um avião e não oram para vocês atravessarem a rua aqui em Macapá? Meus irmãos, como nós somos tolos. Ele disse assim mesmo. Ele tem toda a razão. É estatística. A probabilidade de você morrer num acidente de avião é muito menor do que a probabilidade de você morrer nas ruas daqui de Macapá. É estatística. O Jefferson está me ouvindo, ele pode confirmar isso para vocês, porque é a área dele. Nós andamos pela fé. Hoje a nossa vida está transcorrendo normalmente. Amanhã acontece alguma coisa. Você dá uma topada numa pedra. Você pega um vírus que você nem enxerga. Tomando todos os cuidados. Porque o inimigo invisível é realmente o pior inimigo. E às vezes as pessoas são até muito cruéis. Ah, fulano que estava trancado em casa pegou. Que crueldade dizer isso. Eu acho cruel. Quase que desmerecendo todo o esforço que a pessoa fez. A gente anda pela fé, não é pelo que a gente vê, não. Tem uma ponte, já contei isso para vocês, aqui perto de casa. Todas as vezes que eu passo naquela ponte, vou desenhar aqui para vocês verem. Todas as vezes que eu passo naquela ponte, é um exercício de fé. Gente, eu sou péssimo de desenho, tá? Vocês não vão rir do meu desenho, certo? Tá? Mas a ponte é desse jeito aqui, ó. Vocês conhecem essa ponte? Quem tá aqui não consegue enxergar o que tá aqui. Olha esse engenheiro aí. Quem tá numa ponta não consegue enxergar outra. Eu já sofri um livramento de Deus ali naquela ponte, porque é uma ponte por onde passam muitos carros de frete. Eu vinha aqui, nesse carrinho aí que eu fiz, dá para enxergar? Dá, né? Eu vinha aqui, quando eu cheguei aqui em cima, eu reparei que tinha uma tora de madeira de atravessado. Graças a Deus eu não vinha com velocidade, aliás eu não passo com velocidade naquela ponte. É um exercício de fé passar naquela ponte ali, porque simplesmente você não vê o que está do outro lado dela. Se tiver algum problema, e graças a Deus, com a tora lá que estava, eu tive tempo de frear, o rapaz saiu rápido do carro, pegou, o outro veio, o motorista ajudou, colocaram de novo no carro e levaram embora. E eu só, Deus, obrigado. Obrigado, meu Deus. O Senhor me livrou de um acidente. Tem coisa, né, gente, que é assim impressionante. Nesse dia eu escapei porque eu fui prudente. Mas tem dia que é mais impressionante ainda. O Cleudo foi a primeira pessoa que me ouviu contar essa história, porque foi lá perto da casa dele. Isso aconteceu comigo. Aconteceu comigo, querido. Estou falando para você, com toda a sinceridade do meu coração.
Eu estava ali na rua da casa do Cleudo, naquele acesso daquele sinal lá, e o sinal estava fechado. Eu era o terceiro ou quarto carro, e eu vi a possibilidade de entrar para a esquerda, porque eu queria ganhar aquele tempo ali. Quando o sinal abrisse, eu ia pegar lá a ponta da Tancredo e ia ganhar esse tempo aí. A gente pensa que vai ganhar tempo, né? E tava... desculpa, a gente batia aqui. Tava livre o espaço lá. Eu poderia ter ido para aquele lugar. E eu, de fato, dei a seta, digo, vou fazer essa conversão aqui, vou passar para ali. E eu ouvi, na minha cabeça, eu ouvi, não faz isso, fica aí onde tu estás. E eu atendi a voz dentro da minha cabeça, como diz o Joel. O Joel diz que tem uma voz que fala na cabeça dele. Na minha mente, ele diz: fiquei onde eu estava. Quando o sinal abriu, o cara que tinha feito o que eu queria fazer, uma Kombi veio e entrou na traseira dele. E aquilo me assustou assim, eu olhei rapidamente pelo retrovisor, mas aí eu segui. E fui o resto da viagem. Meu Deus, obrigado, graças a Deus, graças a Deus. Obrigado, meu Deus. Só pode ter sido Deus, gente. O diabo não foi, porque o diabo é provável que ele dissesse, vai para lá mesmo. Foi Deus. Ele quis me livrar daquilo ali, não sei porquê. Nós andamos pela fé, queridos. Fé para reconhecer os livramentos que Deus nos dá. Fé para ser firme quando Ele não nos livra. Fé para aguentar a tribulação. Fé para não ficar ressentido quando as pessoas não ouvirem o conselho que nós achamos que é bom. Que foi o que aconteceu com Paulo aqui. Ele deu o conselho, mas o comandante resolveu seguir os marinheiros lá. E você vai ver, você viu, aliás, que você está estudando durante a semana, né? Você viu que Paulo não mudou de atitude. Ele continuou sendo cortês com aqueles homens. Ele vai sim lembrá-los mais na frente que ele avisou. Mas ele não vai fazer isso com ranço. Ele faz com educação. Eu acho maravilhoso a maneira como Paulo se comporta. Ele não ficou ressentido por não ter sido acreditado. Sabe que eu tenho visto aí alguns profetas quase que lançando maldição sobre as pessoas que não lhe obedecem, que não fazem o que eles querem. Que contraste com a atitude de Paulo. Que contraste. Eu vi uma cena dessa assim, uma coisa chocante. Eu já contei essa história para alguns de vocês. Na época que nós estávamos aí no processo de transposição, a gente tinha que pegar o diário oficial que tinha saído nosso decreto, né? E aí tinha que ir lá na sede do Diário Oficial. Não era um prédio adequado, a gente ficava numa fila enorme que ia pela varanda do prédio, terminava na rua. Nisso chegou como ela se identificou, serva do Senhor. Chegou lá dando paz do Senhor para todo mundo, fez lá um discurso, falou uma coisa, mas na verdade o que ela queria era furar a fila, né? E aí, quando as pessoas conseguiram entender o que ela estava querendo dizer, todo mundo, não pode, mas as pessoas estão aqui desde cedo. Não, porque não sei o que, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro e tal, não sei o que. Aí, não, uma senhora foi bem enfática, falou, não, a senhora não vai furar a fila aqui não, a senhora vai ter que aguardar, como todas as pessoas estão aguardando. Não, eu não vou admitir, eu não admito. E ela tentou lá argumentar com o pessoal lá, e não, essa senhora principalmente. De repente começou a chover. E aí ela saiu. Essa que queria furar a fila saiu esbravejando, saiu.
Aí começou a chover. Realmente foi uma chuva assim, pelo menos eu não estava prestando atenção, pareceu uma chuva repentina. E aí de repente a senhora, que tinha sido uma das mais, porque ela saiu, a mulher que ia furar a fila, mas ficou assim, né, esperando talvez algum carro, não sei. E aí quando começou a chover, a senhora que tinha se oposto a ela, assim, mais enfaticamente, olhou e disse: meu Deus, o meu carro está aberto. Aí correu para fechar o carro, e aí a mulher começou: tá vendo? Deus te julgou porque você atrapalhou a vida de uma serva do Senhor. Tá aí. Aí virava pra gente e dizia: tá aí o castigo, vejam como é o meu Deus. Vejam. Gente, que coisa horrível. Essa é aquela hora em que sinceramente você dá graças a Deus que as pessoas não sabem que você é evangélico também, porque senão elas vão te cobrar, vão dizer: o evangelho é isso? Lembra do triunfalismo que eu falei? Das pessoas que usam o evangelho para satisfazer seus próprios interesses? Cuidado, queridos, cuidado. A Bíblia diz que a gente deve abençoar, melhor dizendo, já ia falar besteira, né? Paulo diz: abençoai, não amaldiçoeis. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. A gente precisa ser moderado em tudo. Eu sei que a gente se indigna às vezes, eu sei que a gente fica chateado, eu sei que às vezes todo o nosso ser se levanta contra aquilo que a gente acredita que é uma injustiça, mas vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado. Olha o exemplo de Paulo aqui. Olha a atitude dele. Uma viagem difícil. Estava difícil para quem estava livre. Imagina para quem estava acorrentado, não? Aquele balanço, aquela coisa. Fátima, eu deixei, acho que o navio ali. Eu fiz uma pesquisa na internet. Vou mostrar para vocês uma imagem que eu tirei de um navio que pode ter sido muito parecido com o navio que Paulo usou. Eu acho que está aqui na impressora. Gente, eu faço isso sempre, porque eu vou fazendo uma coisa, eu vou fazendo outra. Não. E aí acabou que eu... Ah, tá aqui. Achei. Aqui, ó. Obrigado, Fátima. Então, muito provavelmente foi um navio muito parecido com esse, né, que Paulo navegou, viajou, né? A proa é aqui, a popa é aqui, né? As âncoras ficam bem aqui. Ele tinha remos, né, para conduzir o leme, certo? Era um navio grande para comportar, né, mais enfim, tá aí, eu acabei de esquecer de novo o número, né? Mais de 200 pessoas dentro do navio, certo? O navio onde eles estavam tinha 4 âncoras, vocês viram, né? Esse aqui aparece em 2, mas às vezes eles tinham também na frente, né? Para dar aquela estabilidade. Lucas, ele detalha, é impressionante. Eu vou falar mais sobre isso domingo que vem. Tem alguns detalhes aí que são muito interessantes para a gente ver, né? Mas domingo que vem a gente vai falar mais. Então imagina se aquele balanço, né? Se aquele navio sendo jogado de um lado para o outro já incomodava, né, as pessoas que estavam com as mãos e os pés soltos. Tenta imaginar você fazer uma viagem dessa acorrentado, né? Então é uma coisa horrível, né? Uma coisa realmente muito, muito, muito ruim, certo? Então, uma viagem muito difícil, mas isso não abalou 276 pessoas, isso, 276 pessoas a bordo, mas aquela condição difícil daquela viagem não abalou Paulo, no sentido dele continuar sendo cortês, dele continuar sendo proativo, que é a palavra que se usa muito hoje, né? Olha, gente, eu acho isso muito importante, viu? É um aprendizado para uma vida toda. Eu confesso para vocês que durante boa parte da minha vida eu fiz mais parte do problema do que da solução. Mas é uma coisa que eu procuro ensinar para os meus filhos. Olha, gente, nada mais difícil
do que um crente negativista, que está sempre botando as pessoas para baixo, que está sempre reclamando, né? Reclamando de tudo. Já pensou trabalhar com uma pessoa assim, né? Tem um livro muito interessante chamado O Temperamento Controlado pelo Espírito Santo. Eu tenho esse livro. É um livro antigo, né? A psicologia moderna não gosta da teoria sobre a qual esse livro se baseia, falando de psicologia, mas o livro é escritura, tá? É do Tim LaHaye. Eu gosto demais desse livro porque ele diz com todas as letras que o temperamento pode ser modificado. Olha, gente, tem um detalhe interessante que agora eu olhei aqui, que eu acho importante. A frente do navio é essa aqui, tá? É essa aqui, é a proa, tá certo? Então ele navegava assim, o enfeite normalmente ficava atrás mesmo, é desse jeito. Então eu fiz até o movimento errado ainda agora, porque eu tenho que imprimir na imagem invertida para mostrar para vocês. Mas se não ficou claro, agora eu fico. O navio navegava assim, ó, tá? Desse jeito aqui. Esse cisne que aparece aqui é a traseira dele, tá certo? Então ele ia desse jeito aqui. Só para ficar claro que agora eu olhei, né? E aí vi que eu tinha errado, tá bom? É porque eu uso a câmera frontal, então toda a imagem fica invertida. Essa é outra coisa curiosa, né? Eu ficava pensando que eu ia comprar uma webcam, mas toda vez eu dizia, não, vai passar isso aí, daqui a pouco a gente volta lá para a igreja. E olha, já está um ano nisso, né? Já devia ter comprado. Enfim, já deu 10h26, eu vou fazer uma pausa aqui e a gente vai continuar nessa viagem aí. A gente vai continuar nesse solavanco aí. A gente vai continuar acompanhando a dificuldade que foi essa viagem, mas a grande bênção, não é, que Deus proporcionou não só a Paulo, mas eu posso dizer a todas as pessoas. Olha, eu tenho uma esperança, eu vou falar uma coisa para vocês com toda sinceridade. Eu tenho a esperança que eu vou encontrar muitas pessoas passageiros desse navio no céu. Tomara, digam amém a isso, né? Se bem que já está escrito, já aconteceu, né? Mas foi uma viagem fantástica, foi uma viagem extraordinária, né? Sem dúvida nenhuma. Então eu realmente sou fascinado por essa história e gosto de pensar, aqueles homens olharam aquele preso que não tinha nada de especial e ficaram pensando, o que é que esse homem tem de diferente? De onde vem essa fé inabalável dele? De onde vem essa ousadia? De onde vem essa confiança? De onde vem esse amor, essa consideração para com as pessoas que o estão maltratando? E quem sabe nessa sementinha, né, de desconfiança que foi plantada ali, Deus não usou as palavras de Paulo, o exemplo de Paulo mais tarde, para converter algumas dessas pessoas. Quem sabe muitas, né? Quem sabe o comandante, não sei, né? Eu gosto de pensar assim, eu gosto de pensar sempre no melhor, né? Eu gosto de pensar sempre no melhor nesses casos, porque é uma história fantástica, extraordinária realmente. Então a gente vai continuar aí nesse solavanco, acompanhando essa dramática viagem de Paulo e dos seus companheiros. Tá? 10h29, olha gente, eu quero explicar uma coisa aqui para vocês. Vez por outra, e é o que eu vou fazer agora, eu vou parabenizar alguém aqui. Hoje é o nosso querido Adilson, né, que está completando mais um aninho de vida hoje, né? Meu querido, parabéns. Por que eu faço isso? Porque eu sou avisado, tá bom? Pessoal, manda mensagem para Fátima, não mande para mim que o meu telefone está aqui, ó. O meu telefone está aqui. Eu não olho nada, né, enquanto eu estou dando a lição. Mas aí, às vezes você manda para Fátima, manda para alguém, olha, fala
né? Eu não sou radialista, mas, né? A gente vai, certo? A gente vai seguindo. Então o Adilson, aproveitando aí, agora eu enxerguei aqui que o Dinaldo falou que é para colocar o barco no Porto de Santana, fica lá perto eu vou colocar no Igarapé da Fortaleza aí, Dinaldo, e vou aproveitar, pular do barco e dar esses parabéns lá pro Adilson. Meu querido, Deus te abençoe, tá? Muitos anos de vida para você, muita bênção de Deus para você, para sua esposa, para os seus filhos, né? Que, como diz o salmista, você possa ver a bênção de Deus, né? Nos filhos dos seus filhos por gerações, tá? Que Deus te abençoe e faça prosperar a obra das suas mãos. Vamos orar? Oremos. Pai Santo, graças te damos pela tua palavra, pelo teu servo Lucas, que registrou de maneira magistral essa viagem de Paulo, dele próprio, porque ele estava lá, dos seus companheiros, de todas as pessoas que puderam testemunhar a obra que o Senhor realizou na vida de Paulo. Ó Deus, nós te agradecemos porque esse relato chegou até nós, nós te agradecemos porque é um relato que nos motiva a perseverar, obedecendo ao Senhor, confiando no Senhor, entregando realmente a nossa vida, os nossos destinos nas tuas mãos. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Graças te damos porque o Senhor realmente tem nos ensinado, nos confortado, nos motivado, ó Deus, mesmo em meio às turbulentas tempestades que nós estamos enfrentando enquanto sociedade no mundo inteiro. Ó Deus, guarda-nos no teu nome, abençoa o teu povo, abençoa o Adilson, ó Deus. Agradecemos mais um ano de vida que o Senhor dá a ele, pedimos que o Senhor cuide dele e de toda a sua família. Pedimos essas bênçãos gratos em nome e pelo amor do nosso grande Deus, do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Grande abraço, queridos. Tchau, tchau. Deus abençoe.